Estamos em mais um Prevcast e hoje o tema principal desse episódio é proteção passiva, as medidas de segurança. Jeff da CKC, ele é diretor comercial técnico, já trabalha há mais de 10 anos na área e ele veio explicar um pouco pra gente o que é proteção passiva, o que eu tenho que colocar no meu projeto, qual que é a importância. A gente trouxe esse tema pra cá, Jeff, ano passado com o seu irmão, com o Rogério. Foi. E o tanto de pergunta que a gente recebeu depois disso, do que é proteção passiva, por que é importante, porque ela é um assunto novo ainda, né? Sim, Então, sim. agora veio o irmão do Rogério para trazer esse assunto para nós, para conversar aqui com a gente sobre isso. Jeff, seja bem-vindo. Estou muito feliz de você ter topado gravar esse podcast comigo. Muito obrigado, Renata. A gente que fica muito agradecido. É uma oportunidade excelente, principalmente sentar nessa cadeira em que muitas pessoas que a gente admira, que a gente tem um carinho enorme, que são amigos e parceiros de trabalho, já estiveram aqui contribuindo com muitas informações. E agradecer ao Prevcast, que é um podcast aí que iniciou esse trabalho já há mais de 5 anos, né? Eu acho que foi 3 anos, são pioneiros nessa área. Então, estão de parabéns porque fazem um papel aí fundamental que é a disseminação de conhecimento. E que o objetivo nosso aqui é distribuir o máximo possível de conhecimento técnico para garantir maior segurança para as pessoas. Eu acho que quando a gente foca nisso, né, Jeff? Eu falo que toda a ideia do Prevcast, todos os Prevs que a gente criou, a ideia é elevar a consciência através da educação. É verdade, E com a educação a gente vai conseguir chegar, acho que em todos os níveis possíveis, né? É fundamental, acho que a educação é a base para que a gente consiga efetivamente conscientizar as pessoas da importância, porque o incêndio acontece, e como ele pode ser prevenido, como ele pode ser mitigado, ou como ele pode ter uma redução da sua gravidade, usando realmente dispositivos de proteção contra o fogo. Então, novamente, Renata, gostaria de te agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês no Prevcast. Ai, obrigada. Eu fico muito feliz. Adoro quando eu consigo receber essa galera que tá no mercado há bastante tempo. Eu falo, por favor, vem conversar com a gente. Eu vou te encher de perguntas. Vai ter que voltar. Quando você mandou mensagem, eu falei, não tem como não ir, com Ai, certeza. Que é um bom, prazer fico enorme. Feliz, Jeff. Jeff, uma pergunta assim, bem pra gente começar. Quanto tempo a CKC existe? A CKC do Brasil, ela existe já esse ano completa 26 anos de existência. Ela é uma empresa que foi fundada pelos nossos pais, né? Pelo meu pai e pela minha mãe, pais do Rogério também. Eles fundaram há 25 anos atrás, esse ano completando 26, em uma época interessante, uma época que a proteção passiva contra o fogo ela ainda não existia como legislação em São Paulo e em outros estados brasileiros. Então, a CKC ela foi uma das empresas pioneiras no segmento de proteção passiva, já que a legislação ela ainda não havia sido criada em São Paulo. Então, é uma empresa que, como eu já falei, 25 anos, ela foi criada pelo meu pai, pela minha mãe. Depois eu vou contar um pouquinho da história de como que aconteceu isso. E ela foi de pouquinho em pouquinho crescendo e crescendo seu portfólio, né, a sua equipe, até chegar hoje, depois de 26 anos, que a gente vai completar esse ano. E desses 26 anos, vocês sempre trabalharam com proteção passiva? Legal, isso. A CKC do Brasil sempre foi uma empresa focada e especializada no segmento de proteção passiva. Ela nunca atuou em outro segmento, então sempre foi focada nesse segmento. E você trabalha na empresa já faz quanto tempo? Vai fazer 11 anos esse ano. 11 anos. 11 anos. E faz quanto tempo que a proteção passiva ela veio à tona mesmo no mercado? Legal. A proteção passiva, ela no mundo inteiro, ela é bastante recente, se a gente for comparar, por exemplo, com a proteção ativa, né? Então, a proteção ativa é aqueles dispositivos que geralmente a gente consegue encontrar, né, nos ambientes de forma muito fácil. Então, extintores, sprinklers, hidrantes. Então, são dispositivos que precisam de um acionamento. Já a proteção passiva, ela até não é tão vista e por isso que ela muitas vezes ela não é falada. Então, essa oportunidade que a gente tem hoje aqui é única, é ímpar. Por quê? Porque quanto mais a gente falar, mais as pessoas começam a entender e ver nos ambientes. Ela está incorporada à construção. Então, ela está incorporada, por exemplo, numa escada de emergência. A escada de emergência é um dispositivo de proteção passiva. Pinturas e revestimentos para paredes, pisos e forros, proteção na estrutura, pinturas na estrutura metálica e assim por diante. Então, tem vários dispositivos de proteção passiva bem interessantes, mas que muitas vezes, como eles estão incorporados na construção,
a gente não consegue enxergar. Mas mundialmente, ela é muito recente. Se você for ver, a pintura intumescente, ela foi desenvolvida em torno de 50 anos atrás. Então, não é um produto que é centenário, não tem mais de 100 anos, então é um produto relativamente novo. Então, esses produtos retardantes de chama, eles vieram à tona no Brasil nas últimas 2 décadas, nos últimos 20 anos, que efetivamente teve uma crescente significativa para que as construções adotassem esses dispositivos. Nossa, os últimos 20 anos? Exato, exato. É bem Faz- recente. Eu acho, parece bastante tempo até, porque faz 10 anos que eu trabalho com Prev. Sim. E eu comecei a ouvir muito esse termo nos últimos 2. Isso porque hoje a gente tem uma movimentação muito grande hoje do mercado. Então, a própria Associação Brasileira de Proteção Passiva contra o Fogo, né, que é uma associação muito séria, ela trouxe muito à tona a proteção passiva. Então, realmente, ela já existe há 20 anos e vem crescendo, mas nos últimos 2, 3, 4 anos que tem realmente Esse boom. uma visibilidade maior. Então, isso vai muito de encontro com o que a própria associação desenvolveu e tem desenvolvido nesses últimos anos. E até, pessoal, um ponto bem legal, a BPP tem um perfil no Instagram, que é a Associação de Proteção Passiva, e eles fazem lives, acho que é uma vez por mês, né? A BPP Café. Toda última sexta-feira do mês. Isso, toda última sexta-feira do mês. E aí são lives onde eles trazem bastante esses temas. Então o Rogério participa bastante, o Berto do IPT, que também já esteve aqui, participa. É gratuita no YouTube, é muito legal. Foi lá, inclusive, que a gente, numa dessas lives, Jeff, que a gente chegou no seu irmão, que a gente viu, eu já acompanhava um pouco o trabalho do Rogério, e aí que eu falei com o Rogério, e até que eu comecei a conhecer, tipo, a Vetrotec, as outras empresas. Que bacana. Então é bem bacana essas lives, porque elas vão gerando essa conexão, né? Vai Com trazendo certeza. essa consciência dos sistemas que existem. Exato. Agora, se a gente for resumir ou tentar entender um pouco mais a fundo, o que é a proteção passiva? Bacana. A proteção passiva é um dispositivo de segurança contra incêndio que ele não precisa de nenhum tipo de acionamento. Então, basicamente, você usar alguns sistemas, né, que não vão precisar ter acionamento. Uma vez que o incêndio iniciou, aquele ambiente ou aquela edificação, ela dá alguns níveis de segurança para que as pessoas consigam sair de uma forma segura, né, evacuar aquela situação de incêndio. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui. A gente usa hoje muitos materiais de acabamento e revestimento nas paredes, nos pisos e nos forros. Esses materiais de acabamento geralmente são muito combustíveis, ou seja, propagam muito as chamas, geram muita fumaça. E para que isso não agrave a situação, numa situação de incêndio, eles precisam respeitar um nível de performance. Então, ele não pode propagar muito, tem que propagar pouco e tem que gerar pouca fumaça. E para isso, é possível usar o quê? Vernizes, retardantes de chamas, que dão essa garantia para que esse material tenha uma boa reação ao fogo numa situação de incêndio. Então, são sempre dispositivos que, independentemente se a pessoa vai ter uma pessoa lá ou não, aquele material vai se comportar de uma forma melhor. E isso vai dar um nível de segurança muito superior para quem está habitando aquele ambiente. E aí consegue evacuar naquela situação em segurança. Da mesma forma que eu comentei sobre as escadas de emergência. É um outro tipo de dispositivo. Ela está na edificação, ela já está construída. Ela não precisa de nenhum tipo de acionamento para que ela funcione. Então as pessoas vão, numa situação de incêndio, disparou o alarme, elas vão entrar na escada de emergência e vão sair com maior nível de segurança do que uma edificação que não tem esse tipo de dispositivo. Eu costumo falar que a proteção passiva, ela faz com que a proteção ativa seja utilizada, a proteção ativa consiga funcionar e ser utilizada. A gente pode pensar dessa maneira? E eu penso muito isso, acho que complementando o que você está falando, tem muita coerência, porque isso vai muito do momento da curva de incêndio, numa situação de incêndio. Então, o começo do incêndio, a proteção passiva, ela é fundamental para que esse incêndio tenha uma curva menos acelerada de crescimento. Depois, a proteção ativa, ela entra como um aspecto fundamental também para o quê? Combater esse incêndio. Então, cada momento do incêndio, você vai precisar da ativa e da passiva. Por isso que elas são totalmente complementares. Não existe a proteção passiva, eu uso
esse elemento e deixo de usar da proteção ativa ou vice-versa. Pelo contrário, elas são muito importantes trabalhando junto, porque aí sim você cria realmente um sistema completo das medidas de proteção ativa e de passiva que vão garantir essa segurança para quem estiver naquele ambiente. Perfeito. Até porque não adianta, né? Eu sempre falo, não adianta a gente ter hidrante em todos os pavimentos e eu não tenho compartimentação dos pavimentos. Exato, exato. É porque elas agem de forma totalmente diferente. A compartimentação que você citou, né, Renata? Ela é um aspecto fundamental para evitar que o fogo passe de um ambiente para o outro, ou seja, confina completamente aquele incêndio de fumaça para aquela região, seja um pavimento ou seja uma sala. Agora, se você deixa alastrar esse fogo de forma muito rápida, independentemente de você ter hidrante em todos os pavimentos, você vai ter uma dificuldade muito grande de conseguir, os bombeiros de conseguir combater. Então, é muito mais fácil você combater um incêndio num ambiente confinado do que ele já generalizado. Perfeito. Eu dei uma olhada no site da CKC e para entender, né, os produtos que tem, todas as maneiras que a gente tem de trabalhar com a proteção passiva. Legal. Porque, igual eu falei, eu trabalho com isso há 10 anos, mas essa informação veio tão à tona há pouco tempo, né? 2, 3 anos. E aí ela veio com o controle de material de acabamento, uma tinta, a questão das fitas entre os pavimentos, etc. E eu vi que no site de vocês tem várias maneiras da gente fazer a proteção passiva. E peguei uma delas pra gente falar sobre cada uma, pode ser? Com certeza. Tá. Quando a gente fala de CEMAR, que é o controle de material de acabamento, o que necessariamente o projetista precisa saber sobre isso? Legal. Primeira coisa que ele precisa saber de CEMAR. O controle de materiais de acabamento e revestimento, ele é aplicável para qualquer tipo de edificação. Tá? Então, todas as edificações, seguindo as legislações estaduais dos bombeiros, ele tem que se atentar a usar um material que não seja muito propagante de chamas e que não gere uma grande quantidade de fumaça em situação de incêndio. Por quê? Porque vai colocar a vida das pessoas em risco. Então, tem vários exemplos no mundo que aconteceram de tragédias. Então, várias casas noturnas, até fachadas de edificações por onde o fogo pode propagar, que usaram elementos que propagavam muito as chamas. Ou seja, a gente chama de classes ruins de reação ao fogo. Então, a reação ao fogo, ela é sempre classificada e vai da classe 1 até a classe 5. Tá? Classe 5 é a pior das classes. A classe 1 é de materiais incombustíveis, materiais que notoriamente não pegam fogo, como vidro, alvenaria, porcelanato, são materiais minerais, né? Então, base mineral, então eles são incombustíveis. E depois, conforme vai caindo de classe, da classe 1 até a classe 5, vai piorando essa performance. Então, a primeira coisa que o projetista precisa saber, qual a classificação do material que eu vou empregar na parede, no piso, no forro e nas fachadas. Sabendo a classificação, ele vai poder tomar as decisões corretas de, nesse revestimento que não tem uma boa classificação de reação ao fogo, eu preciso melhorar para atender naturalmente a legislação e atender a segurança contra incêndio. E aí ele pode usar vernizes, pode usar tintas, retardantes de chamas que vão melhorar a performance e trazer de classe, por exemplo, classe 3 para uma classe 2. E aí tem uma classe 2A, que é a melhor classe de reação ao fogo possível. E a classe 2A, basicamente, é quando eu passo uma tinta e faço com que esse sistema, né, esse produto que eu tenho, ele seja retardante. Exato, mas para isso é fundamental que tenha a comprovação. Então, quaisquer materiais aplicáveis para CEMAR, eles precisam ter os seus relatórios de ensaio, ou seja, testes realizados em laboratórios acreditados, como, por exemplo, o IPT ou laboratórios de renome, que atestem a qualificação se aquele material atendeu realmente a classe 2A aplicado sobre aquele substrato. Então, por exemplo, um carpete, um tecido, uma madeira, um forro de PVC. Então, para cada material, tem que ter o teste e o produto que foi aplicado atestando essa classificação. Tá. Peraí, tem 2 dúvidas. Vamos lá. Claro, vamos lá. Já tô vendo aqui, ó, pelo tempo, pelo tanto de pergunta, é igual o João, vai ter que voltar. Não vai ter acordo. Vamos. Primeira coisa, Jeff, você falou assim, a gente tem que ver, né, o material que eu tenho empregado para saber a classificação dele. Perfeito. Se eu pego uma edificação existente, então, por exemplo, cheguei aqui e eu vou fazer o prevenção contra incêndio daqui do estúdio que a gente tá. A parede tem essa espuma. Como que eu vou saber? A gente tem que ir atrás do fabricante. Então, esse é o primeiro passo. Sempre identificar o fabricante que comercializou esse produto para você e pedir para ele a classificação desse material. Essa é a primeira coisa.
não identificou, aí você já não tem nenhum parâmetro. Aí você já tem que fazer a aplicação de um material, Independente. por exemplo, um retardante de chamas para espuma acústica ou uma pintura intumescente que tenha essa certificação. Aí você aplica. Se você tiver essa rastreabilidade, por exemplo, do fabricante, pede para o fabricante qual é a classificação. O material que você me comercializou é um material acústico, por exemplo, de espuma acústica. Qual que é a classificação dele? Se ele for um classe 2A, ele já atende perfeitamente. Agora, se ele for um classe 4 ou um classe 5, é um material de péssima performance. Aí você faz a aplicação. Então, a primeira coisa é tentar rastrear de onde que veio esse material e quem fabricou. Porque o fabricante muitas vezes possui essa informação. E se não possui, ele vai tentar buscar. E aí a gente começa a estimular mais ainda que os fabricantes dos materiais de acabamento e revestimento tenham esses testes e as comprovações, né? Então, eu posso considerar que numa edificação existente, vamos por lá, uma edificação de 40 anos. Sim. Cheguei para fazer a parte de projeto, a gente viu que precisa do CEMAR e, nossa, não faz ideia de onde surgiu essa espuma, Há quanto 40 tempo anos tá. atrás, exato. Então, já passo direto e coloco uma tinta. Já vai direto, busca um fabricante que tenha uma pintura. Essa pintura tem que ter essa comprovação sobre essa espuma. Uma espuma acústica. Então, mostrando que ele atende a classe 2A, você já consegue aplicar e garantir o atendimento à legislação e à segurança contra incêndio. Tá, então, e na dúvida, aplico algum produto. E aí, na hora de eu aplicar esse produto, não adianta eu ir na loja do tio da esquina e comprar uma tinta anti-chama. Não, ela precisa ter a comprovação. Exatamente, a comprovação de um laboratório como, por exemplo, do IPT, um laboratório de renome, que comprove que esse material tem a classe 2A, por exemplo. E todos os materiais é possível se tornarem combustíveis? Ou Não, menos? infelizmente não. Essa é uma pergunta muito importante. A gente nunca vai transformar ele num material incombustível, porque ele notoriamente ele é combustível. Então ele nunca vai passar de um classe 2A, que é a melhor classe de materiais combustíveis, para um classe 1. Tá? E é a norma de avaliação de incombustibilidade, que aí é um material notoriamente mineral, então vidro, porcelanato, um piso frio ou uma parede de alvenaria. Isso é sempre classe 1. A gente nunca vai conseguir fazer, por exemplo, uma espuma acústica chegar a ser uma classe 1, mas é possível chegar à classe 2A, que é uma classe extremamente rigorosa, é uma classe muito boa e que ela é exigida para grande parte dos grupos, né, de edificação, dos grupos de ocupação, para uso em parede, piso e forro. Por isso que a gente sempre fala em usar classe 2A, porque muitas vezes se você encontrar uma classe, por exemplo, 3B, ela geralmente não vai poder ser utilizada em quase nenhum grupo de ocupação. Por quê? Porque ela gera muita fumaça, mas tem uma boa propagação, até que relativamente boa propagação de chamas. Então, tentem buscar sempre a classe 2A. Classe 2A é a melhor classe possível, e aí você não vai estar atendendo só a legislação. Se aquele ambiente pede 3A, tenta buscar um 2A, porque o 2A é a melhor possível e você vai estar atendendo mais ainda que a legislação, que é o mínimo, né? A legislação, eu costumo dizer, é o mínimo de segurança contra incêndio que você tem que atender. Então, se você atender um pouco a mais, melhor ainda. Vai deixar o ambiente mais seguro. E tem materiais, infelizmente, respondendo a pergunta, Rê, que não tem como. Não tem, são materiais geralmente à base de hidrocarbonetos, então materiais plásticos, puramente de borracha, e aí esses materiais têm uma grande dificuldade de se tratarem, porque eles são realmente grandes geradores de fumaça e propagandas de chamas. Eu acredito, Jeff, que essa orientação que você deu, ela é muito importante até para arquitetos, quando vão fazendo todas as especificações, já utilizar naquele momento isso de ir atrás do fabricante para ver se está no 2A. Perfeito, é isso mesmo. Porque isso senão, daí, mesmo. quando chega para nós, a gente já tem que sair desfazendo tudo. Já tá na executivo já, Perfeito. né? Já tá no executivo. E uma vez que estiver no executivo, já passou o momento. Então, vai dar um retrabalho muito grande. Então, se da arquitetura já vier especificado e com as classificações adequadas, ou com os produtos que têm que ser aplicados, perfeito. Já sai muito mais redondo. E você falou da certificação, né? Então, eu vou pegar lá uma tinta anti-chama para passar no meu deck. Vou comprar na loja de material de construção. É comum lá na loja eles terem essa certificação? Eu já consegui pedir a certificação? Legal. Esses materiais são materiais realmente muito específicos, né? Esses produtos são muito específicos. Então, dificilmente esses materiais são encontrados no varejo. Então, em lojas de construção, em casas de tintas, é muito raro de se encontrar, porque são materiais realmente muito mais técnicos.
E por uma conta de serem muito técnicos, tem cálculos um pouco mais detalhados e a certificação principalmente. Então, não é comercializado comumente em casas de construção, em depósitos de construção. Então, se vocês forem em depósitos, geralmente vocês não vão encontrar esse tipo de material. Tem que buscar empresas que são especializadas no segmento para poder atender com esses materiais. Nem a tinta de chama? Nem a tinta de chamas. Cara, é super vendido, né? Super. Meus clientes vêm surgindo com umas notas fiscal lá que eu não sei de onde surge. Exato. E aí que geram muita dúvida, porque muitas vezes o pessoal compra realmente gato por lebre, porque ele vai numa casa de construção e a pessoa ela tenta ir atrás e buscar, mas ela não tem esse conhecimento técnico das certificações, classificações, o que deve atender ou não deve atender. E ele acaba comprando, não por malícia, mas por, infelizmente, sem saber da informação e adquirindo um produto que muitas vezes não tem teste, por exemplo. Tá bom. Tá, sobre Semar foi, já até perguntei pra você sobre se pode todo mundo se tornar em combustível, a resposta foi não. Ainda sobre Semar, onde e como a gente pode utilizar tinta de chama? Dá para se utilizar retardantes de chama, né? Tintas retardantes ou tintas intumescentes em uma gama muito grande, muito grande. Então, hoje quase todos os materiais que são empregados no piso, parede, forro e fachadas que eu comentei, eles podem receber. Eu vou dar alguns dos exemplos aqui. Vamos falar aqui do estúdio, por exemplo. Tecido de cortina, tecidos de cortina, pisos de carpete, paredes revestidos em madeira, forros de madeira, forros de PVC, fibra de vidro. Muitas vezes a gente tem elementos decorativos em fibra de vidro, a própria alvenaria, a gente consegue até aplicar e diversos outros materiais. Então tem uma gama muito grande, tem fibras naturais, aquelas coberturas muito usadas em praias, lonas plásticas que são usadas em eventos temporários. Todos esses materiais é possível torná-los classe 2A. Tá. É possível, sim, e quase todos os materiais mais empregados, sim. Perfeito. De novo, lembrar sempre de ir atrás dessa questão da certificação. Fundamental. Senão, tem muito cliente que acaba nos procurando e fala, nossa, eu acabei indo aí atrás, acabei comprando isso e eu não tenho a comprovação. E se você não tem a comprovação, você não tem realmente segurança disso, que isso vai funcionar, porque nunca foi testado. E aí, o que acontece muito, Jeff, agora falando do lado aqui, nós que estamos na parte de projeto, é o corpo de bombeiro cobrar RT. E aí o engenheiro vai lá e faz uma RT qualquer e responde por um material que ele não conhece, ele não tá junto, ele não fabricou, ele nem sabe como foi aplicado. Exato. E isso gera consequências muito posteriores, muito maiores, né? Porque a RT, eu costumo dizer, ele é um documento fundamental. Ele não pode ser comercializado, ele é só o resultado, né, de uma execução que foi acompanhada. Então, eu vejo muitas vezes a RT à distância, isso não existe, né? Então, a RT ele é só uma consequência. Da mesma forma que o relatório de ensaio, né, de um teste, ele é uma consequência de uma comprovação, de um teste que foi executado e que garantiu que atendeu aquela classificação. Perfeito. Outro ponto, não tá aqui, mas agora você falando eu lembrei. Eu lembro que o Rogério comentou que a tinta de chama também, né, toda essa questão da intumescência, não é só eu comprar e passar. Ela tem toda uma especificação de como deve passar, quantas demãos, quantas horas, o que tem que cuidar. Com certeza. Para cada tipo de produto e cada tipo de aplicação, tem que ser respeitado a gente chama de orientação técnica, né? Então, essa orientação técnica vai desde o momento do preparo do material, antes dele ser aplicado. Então, como deve ser misturado, como ele deve ser batido, qual o tipo de equipamento deve ser utilizado e depois vem para aplicação, né? Para a parte de Semar, geralmente são equipamentos muito simples. Então, pode-se usar um rolo, pode-se usar pincel, pulverizador manual ou pulverizador elétrico. Então, são equipamentos extremamente simples, como parecidos de pintura. Mas é fundamental, antes de sair aplicando, fazendo qualquer tipo de aplicação, ler a ficha técnica completa, porque lá tem o passo a passo de quanto tempo que deve ser aguardada a entredemão, quantas demãos são e quanto que deve ser aplicado de produto. Porque não adianta também ele aplicar menos produto, porque a performance não vai ser a mesma, o desempenho não é o mesmo, então ele precisa respeitar o rendimento e ele também tem que respeitar as entredemãos, forma de aplicação, para garantir que aquele material vai desempenhar daquela forma, já que foi aplicado corretamente. E onde as pessoas encontram essas orientações? Legal.
todos os produtos, no próprio catálogo, ele tem uma ficha técnica. Então, a última página do catálogo tem a ficha técnica com todas essas orientações. Então, é fácil, consegue entrar no site, localiza, faz o download lá na última página do catálogo, tem a ficha técnica com cada uma dessas orientações, além de, junto com o produto sempre, a gente envia uma cópia para garantir que a pessoa que recebe o produto, que geralmente é a pessoa que vai executar o serviço, ela vai ler e vai entender e seguir passo a passo. Tá, então acredito que você já trouxe aqui pontos bem importantes para a galera de projeto, que é cuidar com todos os sistemas, né, que vai empregar no teu projeto, as classificações dos materiais, orientar que tinta anti-chama, você pode passar na maioria dos produtos, porém tem que ter certificação e tem que ter a aplicação correta. Então, não adianta só comprar e passar e achar que tá tudo bem. E aí, Jeff, eu também vi a questão de... Tem vários pontos, né, no site de vocês. Vou pular um que a gente fala daqui a pouco, porque também vai ser um assunto que a gente vai entrar de cabeça, igual foi Semar. Ixi, eu tô vendo que é polêmico isso aí, hein? A gente vai ter que falar muito sobre. Mas quando a gente fala de segurança estrutural, o que é segurança estrutural? A gente, como projetista, eu vou sempre falar o nosso laudo e você traz o que a gente tem que cuidar aqui. Bacana. Como projetista, na segurança estrutural, a gente tem que ver quanto tempo essa edificação vai ter que resistir e como que ela resiste. É 2 horas, tijolo deitado, assim, assado, pronto, funcionou. A gente não recebe muitas informações nem treinamento de como que isso deveria ser colocado detalhadamente em projeto ou como que isso tem que ir para a obra. Bacana. Quando a gente traz a proteção passiva para a atuação de vocês, principalmente, o que é, como que a gente tem que agir, cuidar e etc. Bacana. É uma excelente pergunta, porque a gente sai do âmbito do Semar, que é a parte de reação ao fogo, para a gente falar só sobre o desempenho daquele material em situação de incêndio, não em tempo, a gente fala em propagação e geração de fumaça, e a gente vem para um outro ambiente, que é o ambiente de resistência ao fogo. Tá? Então, quando a gente fala de resistência ao fogo, quando a gente fala de elementos estruturais de uma edificação, elas precisam resistir por um determinado tempo. Né? Então, seja 30, 60, 90 ou 120 minutos. Isso vai depender basicamente do grupo de ocupação e da altura da edificação total. Tá? Então, dependendo do grupo de ocupação e da altura da edificação, determina-se um TRRF. Esse tempo requerido de resistência a fogo vai variar desse 30 até 120 minutos, em casos muito raros, e aí digo raros mesmo, 150 minutos se a edificação é extremamente alta. E mais raros ainda, 180 minutos em alguns casos muito, muito pontuais, que aí são os arranha-céus mesmo. No caso, a proteção estrutural, como ela já é uma aplicação muito mais técnica, a gente já nem recomenda que seja executado por uma mão de obra própria. Por quê? Porque ela já tem qualificações muito mais difíceis. Então, precisa de uma mão de obra qualificada para executar esse tipo de sistema de aplicação. A primeira coisa que o projetista precisa saber não é uma pintura. Então, muitas vezes a gente chama até ela de pintura, mas ela é um revestimento. Ela se assemelha a uma pintura, ela tem até uma coloração, né? Mas ela tem um volume de sólidos muito alto, então, em torno de 72%, e aí torna ela praticamente uma massa. Então, a hora que você olha para ela parece quase uma massa corrida, mais uma massa corrida do que uma pintura. Então, vai exigir equipamentos mais específicos, como uma airless, e um conhecimento técnico da preparação de toda essa superfície, de aplicação, controle de espessuras, controle da umidade, controle do ambiente, muito mais evoluído. Então, a primeira coisa que um projetista precisa levar em consideração é que a aplicação vai ter que ser com uma mão de obra qualificada. Inclusive, essa é uma recomendação de todas as associações de proteção passiva no mundo. Elas sempre recomendam que seja executado com uma mão de obra qualificada. A segunda coisa é buscar um produto, de novo, que tenha a sua certificação. Aí a gente sai do nível de teste, vai para um nível de certificação que é uma certificação por uma empresa terceira, né, imparcial, que vai fazendo a checagem desse material anualmente e garante que essa certificação atenda a esse tempo de resistência para a estrutura metálica, por exemplo. Então, um elemento estrutural vai resistir a 60 minutos com o uso dessa pintura, desse revestimento. Tendo isso, já é o segundo passo que vocês têm que ter. O terceiro passo é garantir que esse produto esteja disponível. Então, que é um produto que tem poucos fabricantes no mundo. Então, o revestimento tumescente, a gente não está falando de
eu consigo colocar praticamente em uma mão. Hoje a quantidade de distribuidores e fabricantes de revestimento intumescente. Então, é garantir que esse produto que está sendo especificado, ele esteja disponível para ser utilizado no Brasil também. Então, eu acredito que sejam esses 3 pontos mais importantes para garantir no momento do projeto que a proteção estrutural tenha efetivamente o uso adequado do material. Tá. Vou perguntar. Vamos lá. Quando a gente tá falando da parte do projeto, Jeff, então vou construir um prédio. E o prédio tem que resistir ali a 120 minutos, vamos pôr, a caixaria da escada. Tá bom. Eu vou ter que aplicar isso? Nesse caso, não. Se... Tá. Depende do teu modelo construtivo, né? Então, tudo vai depender de qual modelo construtivo que você vai estar utilizando, qual o tipo de tecnologia. Se você, por exemplo, construir uma edificação em estrutura metálica, todo em estrutura metálica, inclusive a caixa da escada, essa estrutura metálica ela vai obrigatoriamente ter que receber essa proteção. Independente de qual for. Não existe um Independente de qual estilo for. de metal que aguenta... Não, porque já tem alguns tipos de metais que inclusive com nióbio, que foram estudados, que dão um nível de resistência superior, mas que hoje eles não são utilizados por conta da sua inviabilidade financeira. Tá? Mas sempre que se constrói uma estrutura metálica, geralmente... 99% dos casos, ela vai precisar receber essa proteção. Por quê? Porque o aço, ele, diferentemente de, por exemplo, concreto armado, ele, mesmo que ele seja superdimensionado, ele não vai atender ao tempo de resistência ao fogo. Tá? Não vai atender ao tempo de resistência ao fogo requerido nesse projeto. Então, por exemplo, imagina que é um edifício 90 minutos. Por mais que ele seja superdimensionado, esses perfis, ele colapsa muito antes desses 90 minutos. Então, eu preciso dar essa sobrevida, ou seja, eu preciso aplicar um produto. Aí pode ser o revestimento intumescente, é uma das maiores soluções no mundo hoje utilizadas, para garantir esse tempo adicional. Você pega um perfil, um W610 por 101, que é um dos mais robustos da tabela de bitolas padronizadas. Esse é um perfil que não vai suportar 20 minutos numa situação de incêndio. E aí a edificação colapsa, e ela vai colapsar se não tiver a proteção. Outros casos, já tiveram até o Windsor Tower, se vocês quiserem ver, é um dos casos mais icônicos. Ele estava sob construção, sob uma reforma, e ele colapsou quase que metade, 50% da edificação. Ele era misto, parte concreto, parte de estrutura metálica. Ele não estava com nada de proteção na estrutura, então ele acabou colapsando e passou a madrugada em chamas. Então chama Windsor Tower. Vale a pena quem tiver interesse em ver, deixar o link aqui. assistir, porque é bem interessante. Isso também é válido pros de concreto armado. Se a gente estiver falando de uma edificação em concreto armado, ela tem que ter um dimensionamento nas estruturas. Então, no momento que faz o dimensionamento, não é só para carga. Ela também envolve a parte de situação de incêndio. Então, se ela foi mal projetada, ou seja, subdimensionada, com o quê? Com cobrimentos de armadura muito baixos, muito finos, né? Ou perfis, ou colunas muito finas, ela também vai ter um problema que ela não vai atender ao TRF. Perfeito. E, consequentemente, já existem também revestimentos intumescentes para concreto armado também. É possível dar essa sobrevida, melhorar a performance de resistência ao fogo, sim. Tá, legal. E aí, bom, então sobre segurança estrutural, acredito que a galera tenha entendido. A gente vai olhar para isso na parte de concreto armado também, porém, acho que a atenção inicial agora entra quando eu tô falando de estrutura metálica, né? Exato. Estrutura metálica é um dos pontos de grande atenção. Já em concreto, o importante é o dimensionamento, seja nas estruturas primárias, como também nas lajes. Então, as lajes, elas precisam ter a espessura correta para atender ao TRF. Perfeito. E aí, quando a gente fala de selagem, o que é selagem e onde a gente deve utilizar? Legal. A selagem é uma das grandes linhas de compartimentação de ambientes. Então, quando a gente fala de qualquer elemento corta-fogo que desempenha papel de selagem, e eu vou dizer, basicamente, paredes e lajes, né? Então, tudo que é parede, laje, corta-fogo, e que ela foi transpassada, ou seja, teve um buraco feito nela para passar uma infraestrutura, seja uma tubulação hidráulica, seja cabos elétricos, uma eletrocalha, ela deixou um ponto vulnerável. E esse ponto vulnerável não pode permanecer aberto. Por quê? Senão a sua parede corta-fogo, sua laje corta-fogo, perdeu a sua função. Ela vai deixar o fogo e fumaça passarem. E é aí que entra o papel da selagem. Porque a selagem, ela vai
fazer com que este vão seja corretamente fechado para atender aos mesmos requisitos da própria laje ou da parede corta-fogo. Então, vamos imaginar uma parede corta-fogo 120 minutos numa indústria. E aí, teve que passar uma tubulação nessa parede, abriu-se um buraco e esse buraco passou a tubulação e o resto ficou aberto. Para que isso tenha o desempenho correto, para que o fogo e fumaça não passem de um ambiente para o outro dessa parede, faz-se um sistema de selagem, e aí existem milhões de sistemas de selagem, milhares de sistemas de selagem, para fazer a selagem correta para atender esses 120 minutos. Ou seja, a selagem ele é um complemento para fechar vãos e passagens em lajes e paredes corta-fogo. Excelente. E essa selagem, foi até que eu te perguntei agora há pouco. A gente deve colocar, estou falando de um edifício residencial, em todos, de fora a fora, independente se é dentro do apartamento ou na área comum, em todos os lugares que estiverem ligando pavimento com pavimento. Exato. Quaisquer elementos passantes por lajes e por paredes devem ser corretamente selados. Existe um único caso em que não precisa. Se você, por exemplo, fechar laje com uma outra parede corta-fogo, essas tubulações. Vou dar um exemplo bem simples. Imagina que o shaft visitável dos nossos prédios, aquele que a hora que a gente sai do elevador muitas vezes abre e aí tem as tubulações ou a elétrica passando por lá. Imagina que aquela porta não exista e eu faço uma parede corta-fogo, 120 minutos se o prédio for 120 minutos, com laje. Mas isso vai impedir o quê? Manutenção. Então, você acaba evitando, ganhando por um lado, mas perdendo por outro. Porque você não consegue fazer mais manutenção nenhuma. Não consegue mais passar cabos e assim por diante. E se eu... vou inventar aqui a teoria. E se eu fizer essa parede corta-fogo e colocar uma abertura pequenininha, como se fosse uma mini porta corta-fogo? Pode, é possível. O difícil é você fazer qualquer tipo de manutenção mesmo assim, porque geralmente você faz na altura da laje inferior. E aí você vai dificultar bastante essa possibilidade. E para as prumadas internas, fazer isso é praticamente inviável, porque você pode também ter vazamento, você pode ter algum tipo de manutenção, aí você teria que quebrar a parede. Hoje é usado drywall, né? Facilita. E segundo, uma vez que você tem as saídas, né? Que você tem o chuveiro, você tem os registros, você tem passagens maiores que 40 milímetros nessa parede também. Então, você vai deslocar basicamente a proteção que tem nas tubulações para os registros. E aí acaba criando um outro tipo de problema. E como que é feito essas selagens? O que eu vi, até conversando com o seu irmão, a gente tem a questão da cinta, tem aquela cinta que é mais pequenininha, tem uma que tem um metal junto, tem a questão da lã de rocha. Quais são os tipos de selagem que a gente tem? Eu consigo resumir basicamente em 3 tipos de soluções que são as mais empregadas, vamos dizer assim. Tem a parte de elétrica e sistemas. Então, quando a gente está passando uma eletrocalha ou cabos elétricos, eletrodutos, basicamente é um sistema à base de lã de rocha ou lã mineral, fibra cerâmica. E aí você preenche esse vão, né? Preenche com esse material, que é lã de rocha e lã mineral, ou lã mineral, fibra cerâmica. E depois você aplica um selante corta-fogo ao redor para fazer o quê? Que numa situação de incêndio, esse material expanda e evite qualquer fresta entre a laje e essa lã mineral. E depois, por cima, você aplica uma pintura elastomérica, né? Então, essa pintura elastomérica ela tem função de o quê? Dar bastante estanqueidade, para que a fumaça não passe de um pavimento para o outro, ou de uma parede, um lado da parede para o outro. Esse é um tipo de sistema muito comum, tá? É o mais utilizado hoje mundialmente. E para a parte de hidráulica. Para a hidráulica, basicamente são 2 sistemas. Um é o uso da fita intumescente. Essa fita intumescente ela é incorporada dentro da laje e aí você consegue instalá-la antes de você concretar a laje. Ou depois que você ainda tem que estar com o vão aberto. Então, se você tiver com a prumada aberta ou o shaft aberto, você instala a fita e consegue concretar, fechar completamente esse vão. Essa é uma das soluções. Como é o nome? É fita mesmo, fita né? intumescente, tá. Isso, fita intumescente. E a segunda solução é o colar intumescente. Então, a fita intumescente é só a fita, efetivamente. Já o colar, ele é a junção da fita intumescente com o colar metálico, que vai em volta. E quando que ele é utilizado? Geralmente é utilizado quando esse vão já está fechado. Então, imagina que você já concretou as tubulações
todas, você não consegue mais instalar a fita sem a concretagem. Sem abrir, você teria que abrir esse vão para instalar a fita entumescente. Então, no caso, tem que utilizar o colar. E aí o colar é muito importante, ele vai sempre no fundo da laje. Então, se eu estou olhando, eu vou conseguir enxergar ele embaixo da laje. Nunca vou enxergar ele no topo. Por que embaixo? Porque é onde o incêndio começa com temperaturas mais agressivas, exato. Agora, se a gente instala na face inferior, ele não tem o mesmo desempenho, porque teria que passar praticamente a laje toda e esquentar a fita intumescente para começar a estrangular a tubulação. Então, a gente também consegue resumir essa ideia da... Primeiro, a selagem eu vou precisar utilizar sempre que eu estiver compartimentando pavimentos. Perfeito. Pronto, pavimentos, ou se eu fiz uma parede corta-fogo entre um espaço e outro, uma edificação e outra, e vou passar alguma tubulação, preciso fazer essa selagem. Sempre que for uma parede corta-fogo e uma laje corta-fogo. Se for uma parede comum, não precisa, porque ela não tem função de compartimentação. Perfeito. E aí, se eu estiver fazendo essa compartimentação com tubulação elétrica, vou usar lã de rocha mais um selante. Perfeito, é isso mesmo. E se for hidráulica, a fita intumescente, quando eu ainda vou fazer a fita é mais barata que o colar? A fita é mais barata que o colar. Por quê? Porque ela é só o material interno. Como ela não tem a cinta metálica, ela acaba tendo uma redução expressiva. Então, é sempre importante quando for projetar, e aí, de novo, a gente vai cair de novo lá no que a gente estava falando agora há pouco, o ideal é tentar manter já essas passagens abertas, não concretar as tubulações. Porque uma vez concretado, você acaba naturalmente tendo que ir para uma solução mais custosa. De novo, aqui com o João, a gente falando sobre o porta-corta-fogo, a gente trouxe também esse ponto, Jeff, que é o quê? O projetista entender que quando ele começa a olhar para essas medidas preventivas, ele começa a aplicar isso no projeto dele, ele vai conseguir, inclusive, cobrar mais caro no projeto dele e ele consegue comprovar para o cliente que faz sentido pagar mais no projeto, porque o cliente vai economizar aqui. Com certeza. Vai economizar em sistema, é um sistema que tem a mesma eficiência que o sistema mais caro, então você acaba economizando nos produtos e sistemas, e vai economizar também no retrabalho, porque muitas vezes isso gera um retrabalho enorme durante a execução. Então, é um ganho comprovado, isso é fato. Excelente. Bom, então, resumindo, pessoal, elétrica é lã de rocha mais o selante, hidráulica, se tiver aberto ainda. Então, se você tiver feito toda essa preparação, essa organização com a construtora desde o começo, vai estar aberto o vão, vai colocar a fita intumescente. Caso o vão já esteja fechado, né, pegou a obra andando, pronta, whatever, vai colocar o colar. Beleza. Então, selagem foi. Aí, Jeff, o último assunto que a gente tem, ó, falei que ia faltar coisa, né? Tem vários pontos aqui que vai ficar. Bom, vai ter que voltar. Vamos. A compartimentação. A gente falou aqui já várias vezes, né? A questão da segurança vem da compartimentação. O Semar olha para a compartimentação. O que é a compartimentação? Tá. A compartimentação de ambientes é confinar o fogo e a fumaça para um ambiente. Então, a própria IT10 hoje do Corpo de Bombeiros, estou referindo aqui de São Paulo, mas todos os corpos de bombeiros têm a sua IT9 de compartimentação, ela põe dispositivos e uma limitação máxima para que você confine aquele fogo, aquele ambiente, por um determinado tempo. Então, por exemplo, 1 hora ou 2 horas. Então, eu quero uma compartimentação, por exemplo, para 2 horas, dependendo do grupo de ocupação e da altura da edificação. Ou seja, ele é voltado também de novo para o TRRF. Então, você vai lá na tabela da TRRF, vê qual é a TRRF dessa edificação e aí você vê a metragem máxima que é permitida e aí você respeita essa metragem máxima. Dentro dessa metragem, você vai ter que fazer o quê? Essas divisões. Então, por exemplo, pavimento a pavimento. Todos esses pavimentos têm as lajes, então as lajes têm que ser corta-fogo. E aí você confina esse fogo só àquele andar. Então, iniciou o incêndio, por exemplo, no 7º andar, ele não vai, em 2 horas, atingir o 8º andar, nem o 9º e assim, assim consequentemente. Isso é válido não só para elementos de selagem interna. Isso a gente está falando também dos elementos de fachada, porque hoje as edificações são todas abertas. A gente estava conversando agora há pouco disso, né, Renata? Então, a gente tem que se lembrar muitas vezes que o fogo não vai só por dentro, e a gente fala muito só da selagem, mas por fora também, pela fachada, ele também quebra a compartimentação e adentra outros pavimentos.
Então, o ideal é sempre o quê? Garantir por dentro e por fora com sistemas que garantam esse tempo, seja 60 ou 120 minutos, para que esse fogo e fumaça fiquem confinados. Isso dá um nível de segurança muito superior. Vou dar um exemplo mais simples possível. Nossa escada de emergência. A escada de emergência, como é o principal rota de fuga, onde as pessoas vão buscar numa situação de incêndio, ela é um ambiente confinado, ela é um ambiente compartimentado. Então, toda a caixa da escada, ela é compartimentada do último pavimento até o subsolo. Para o quê? Garantir que as pessoas consigam sair e o fogo e fumaça não adentrem. Por isso que a gente usa portas corta-fogo certificadas, por isso que a gente não usa materiais combustíveis dentro da rota de fuga, e aí existem vários requisitos importantes para garantir realmente essa segurança. Muito bom, muito bom. Eu posso ficar falando horas e horas. Tanto de pergunta que vai surgindo, ó. Hoje só um tanto de coisa que eu já tô anotando aqui, ó. Bacana. Ô, Jeff, tá. A compartimentação, a gente entende que é justamente ao evitar que esse fogo, ele vai de um lugar para o outro. Então, a gente vai fazer a compartimentação de acordo com as exigências da IT9, né? Ou a NPT9, depende muito do estado. Você vai fazer de acordo com aquilo, ou quando o projetista quer isentar alguma medida, né? E aí ele usa a compartimentação para isso. Quando a gente está falando de compartimentação, a gente tem vertical e horizontal, certo? Perfeito. Quais são os tipos da vertical que a gente pode utilizar? Legal. A compartimentação vertical, um que a gente comentou hoje, por exemplo, é a selagem, corta-fogo, para evitar que o fogo passe pavimento a pavimento. Então, aí você tem a compartimentação vertical, um exemplo simples. Para fachada, você pode utilizar muitas vezes sistemas envidraçados. Então, os sistemas envidraçados é muito comum também utilizar. No caso, daí, os vidros resistentes ao fogo, né? Para evitar, vidro exato, normal. não vidros comuns. Já na compartimentação horizontal, as próprias paredes. Então, as paredes, se elas não forem transpassadas, elas têm papel de compartimentação. Então, muitas vezes você olha um galpão muito grande que tem uma parede, um supermercado, e você tem uma parede gigante passando por ela, tem um papel de compartimentação. Então, os próprios elementos construtivos, a própria laje é um elemento de compartimentação. É que o problema é que a laje nunca vai ficar inteira, nem uma parede. Por quê? Porque a infraestrutura tem que passar. Ela tem que passar de alguma forma de um ambiente para o outro. Então, aí que entram os elementos de proteção passiva para garantir que nessas passagens a gente consiga garantir. Existem outros tipos de elementos que a gente também já tem disponível no Brasil. Então, como cortinas resistentes ao fogo. Né? Então, as cortinas é um sistema que muitas vezes a gente não vê, porque ele está no entreforro. E aí, numa situação de incêndio, ela aciona o alarme. Como que funciona as cortinas? Na verdade, o que é e como funciona? Legal. A cortina é basicamente, ele é um dispositivo que fica no entreforro, geralmente, ele fica totalmente oculto. Ele está interligado com a central de alarme da edificação. Uma vez que a central de alarme disparou, teve a detecção, ela vai disparar o alarme e a cortina ela é acionada. Então, o painel da cortina de segurança contra incêndio, ela é acionada e ela desce em trilhos laterais, fechando completamente uma passagem. Então, imagina que você tem uma passagem lá de 4 metros de largura por 3 de altura. E aí essa passagem, você não quer pôr uma porta, porque passa empilhadeira, ou passam muitas pessoas. Ou é um ambiente que passa muita mercadoria, então você não pode fechar. Então, para que você consiga manter isso aberto, é possível usar cortina. E aí as cortinas são acionadas, fecham, e elas, novamente, vão garantir as mesmas propriedades da parede corta-fogo. Então, ela tem que ter isolamento térmico, resistência mecânica e integridade. E qual que é a diferença? Por que eu usaria uma cortina e não uma porta daquelas com acionamento automático? Porque a cortina, ela é um dispositivo também testado, ela tem toda a comprovação, mas ela é um dispositivo que ficou mais oculto. Quando você fala em portas, por exemplo, que são aquelas automáticas, né, que acabam fechando lateralmente, elas ficam muito expostas. Legal. Então, para ambientes que você quer algo mais oculto, é bem interessante o uso das cortinas. Ou o uso dos sistemas envidraçados, porque o vidro ele dá até um charme, muitas vezes, para o ambiente, mais do que deixar o vão totalmente aberto. Então, se você usar um sistema envidraçado resistente ao fogo, com porta, ele fica muito bonito também, esteticamente, e também atende à compartimentação de ambientes. Excelente, Jeff. Tem algum assunto que você quer
trazer, que você lembra? Alguma coisa que quer falar? Não, eu vou seguindo o que você mandava. Fechou. Vamos para a última pergunta, Jeff. A gente falou, né, da selagem, do SEMAR, da compartimentação. O que o projetista tem que colocar no projeto? Tipo, quais informações tem que ter? Então, vou colocar lá o meu SEMAR, eu vou colocar as classes que ele tem que atender e tudo mais. Mas quando eu tô... A compartimentação, vou colocar o tempo de resistência ao fogo e tal. Mas quando eu tô falando, por exemplo, da selagem, eu preciso representar isso em projeto? Eu vi que a CKC, o Rogério me mandou, o detalhamento que vocês têm, né? Já Sim. do AutoCAD, então Sim. você consegue pôr aquilo no projeto. Exato. Mas tem alguma especificação que a gente precisa colocar? Sim, é muito importante, porque para cada tipo de sistema e para cada fabricante, fornecedor, muda completamente. Não tem um padrão, porque os produtos têm composições distintas, né? Então, o produto da empresa A, da empresa B, da empresa C são completamente diferentes. Então, não tem como você usar, por exemplo, um rendimento. Citar um exemplo, fazendo uma analogia, da empresa de pintura A, que é uma empresa de pintura muito boa, com a empresa de pintura B, pinturas convencionais. E aquele produto da empresa A, vai ter o mesmo rendimento da pintura B. Não, porque são produtos produzidos de forma diferente. Isso também é válido quando a gente fala dos sistemas de selagem corta-fogo. Para cada fabricante, fornecedor, é fundamental vocês analisarem como é o sistema adequado para aquela situação que você tem no projeto. Então, eu vou dar aqui um exemplo de uma passagem. Imagina que aquela passagem é uma passagem de tubulações plásticas todos de 100 milímetros. Para o fabricante A, fornecedor A, ele vai ter um tipo de sistema adequado para atender aos 120 minutos, por exemplo, nesse tipo de passagem. Para o fabricante B, ele vai ter um outro sistema que não é igual e porque o produto dele é diferente. Então, é fundamental no momento em que a gente for especificar isso em projeto, ter o detalhamento de qual sistema e qual indicação de fabricante, porque senão, muitas vezes, no momento da execução, pode ir para um outro caminho. Você vai usar o sistema seguindo o que está no projeto e de um outro fabricante, muitas vezes não vai funcionar, porque são distintos. Então, aí vai começar a gerar um tipo de problema grande na execução. Então, basicamente, a gente tem que... O arquitetônico vai ter que estar junto com o projeto de incêndio para que a gente consiga casar as medidas. E o projetista de incêndio tem que estar em contato com o fabricante para que consiga especificar exatamente. Exatamente, perfeito. É isso mesmo. É muito legal, Jeff, porque a gente deixou muito claro que o projeto de incêndio ele é visto muito como uma receita de bolo, né? É o copy and paste. É isso então, mesmo. Aqui a gente deixa muito claro que não é o copy and paste. Eu preciso ver esse caso com o fabricante para conseguir ter a especificação correta. Com certeza. E cada projeto, ele é um projeto pontual, específico. E existem soluções, que é o que você comentou, que podem ser adotadas no momento do projeto, que vão dar ganhos de agilidade. Isso tudo reverte em benefício para o cliente. Agilidade durante o projeto de execução, de construção, implantação. E aí ele consegue inaugurar mais cedo, muitas vezes, o empreendimento dele. E isso é benefício. Então, não só diretamente o financeiro, que é também, obviamente, um benefício, porque você vai adotar sistemas com investimento menor e isso vai trazer uma receita para o cliente maior. Perfeito. Muito obrigada. Eu que agradeço, Renata. Viu como passa rápido? Já Voou, deu quase já? 1 hora. 1 hora já. Bacana. Ficou vários temas pra gente conversar, então também já vou deixar ao vivo, vai ter que voltar, não vai ter como, a gente vai ter que conversar mais. Ficou alguns temas que acredito que ainda são bem interessantes a gente colocar, mas quero agradecer super, Jeff, pelo seu tempo, por ter deixado tão explícito aqui pra gente o que a gente tem que cuidar, como melhorar na parte de projeto. Tenho certeza que vai agregar pra galera. Que bacana. Eu que agradeço imensamente para a Vcast, você, Renata. A iniciativa é fundamental, esse tipo de disseminação de conhecimento, educação. E a gente está sempre à disposição. Vou voltar sim. Já prepara a pauta e a gente volta aí para conversar mais um pouco. Vou deixar pronto já. Muito obrigada, Jeff. Obrigado, um abraço.